Vamos lá, pessoal. Aqui é Afrânio Diniz. Vamos continuar aqui a resolução de questões sobre o Código de Trânsito Brasileiro. É a nossa aula de número 4. Esta é a terceira parte, sobre o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal 9.503 de 97. Certo? Nós vamos continuar aqui com a nossa resolução de questões para o concurso de Guarda Civil de João Pessoa, na Paraíba. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos lá para as questões. Questão de número 1. Antes de darmos início, todas essas questões eu peguei do último concurso do ano de 2023, da cidade de Maracanaú, no estado do Ceará, certo? É para o concurso para o cargo de agente de trânsito. São 11 questões, todas do mesmo concurso. São questões atualizadas, feitas pela IDECAM, certo? Isso vai ser mais ou menos um termômetro do que vai cair na prova de vocês sobre legislação de trânsito. Tudo bem? Vamos lá. Questão de número 1. O Código de Trânsito Brasileiro prevê as normas gerais de circulação e conduta que procuram regular a convivência entre todos os usuários das vias terrestres, especialmente em locais não sinalizados. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Sempre destaquem o que ele está pedindo, que o comando da questão está pedindo. Então, a questão quer a resposta correta. Letra A. Os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas, ciclomotores, deverão utilizar-se de farol de luz baixa apenas durante a noite. Sobre esse assunto relacionado à utilização das luzes no trânsito, nós vamos ver lá no artigo 40, já vimos em questões anteriores, mais uma vez ela aparece aqui, certo? Você vê que as questões sempre se repetem, alguns assuntos se repetem bastante. Então, o artigo 40 diz: o uso de luzes em veículo obedecerá às seguintes determinações. Então, é uma obrigação. O parágrafo 1º diz: os veículos de transporte coletivo de passageiros, quando circularem em faixas ou pistas a eles destinadas, e as motocicletas, motonetas e ciclomotores deverão utilizar-se de farol de luz baixa durante o dia e a noite. Você vê que a banca continua da mesma forma. Copiou o parágrafo 1º e colou aqui na alternativa A, Só que no finalzinho aqui ele diz que é luz baixa apenas durante a noite. Mas não é. É durante a noite e o dia também, certo? Não é só durante a noite, como vimos aqui no parágrafo 1º. Durante o dia e a noite. E isso torna a alternativa A incorreta. Então, é falsa a alternativa A. Tranquilo? A banca apenas copiou e colou. É uma questão novinha, foi feita aí o ano passado. É a forma que eles vão cobrar para vocês vai ser dessa forma, ou bem parecido com isso. Tudo bem? Então, letra A está incorreta. Letra B. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte,
quando não houver faixa especial a eles destinada. E as da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Parece correto, né? Parece o que a gente vê no dia a dia, mas vamos ver o que diz a lei. O artigo 29 diz o seguinte: o trânsito de veículo nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. O inciso 4 diz: quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. E as faixas da esquerda, destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Vimos aqui mais uma vez que ele copiou, não é? O que diz o artigo 29 no seu inciso 4 e colou aqui na alternativa B. Dessa vez não modificou nada, não é? Seria aqui a nossa alternativa correta, a letra B, certo? Mas vamos ver as outras alternativas também. Então, a alternativa B está aqui no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 4. Então, as faixas, quando é uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, vamos dizer assim, se ela é duplicada ou triplicada, seja como for, se não houver faixa destinada especificamente a caminhões, automóveis, vamos dizer assim, pesados, mais lentos, eles vão andar na faixa da direita, enquanto a faixa da esquerda será destinada à ultrapassagem e ao deslocamento de veículos que estiverem em maior velocidade. É o que diz aqui também a nossa alternativa B. A alternativa C diz o seguinte: antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio de luz indicadora de direção de seu veículo, não podendo fazer uso de gesto convencional de braço. Nós já sabemos que essa aqui está incorreta, mas vamos descobrir por que ela está incorreta. Vamos lá? O artigo 35 diz exatamente o que está lá na alternativa C. Antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio de luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço. Então, se você quiser fazer um deslocamento na lateral, por exemplo, você quer entrar à direita ou à esquerda, você tem que sinalizar. Liga a seta vamos dizer assim, de indicativa de que você vai entrar para a esquerda ou para a direita. Se você não tiver a seta, ou mesmo que tenha, se você quiser fazer gesto convencional de braço, dizendo, avisando que vai entrar à esquerda ou à direita, também pode. A alternativa diz que não é permitido fazer uso de gesto convencional de braço. Está incorreto, é permitido sim. Tanto pode usar os dois, se vamos dizer que as luzes estejam com defeito, não estão funcionando. O condutor pode utilizar o gesto de braço para avisar que vai entrar à esquerda ou à direita. Não tem problema. Então a alternativa C está falsa. Letra D. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem, acho que já vimos isso, em questões anteriores,
se aproximarem de local sinalizado, terá preferência de passagem, no caso de rotatória, aquele que estiver entrando à direita na rotatória. Será que é isso que diz a legislação? Nós já vimos em questões, de aulas anteriores que não é desta forma, certo? Lá no artigo 29, inciso 3, diz o seguinte: quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Então, a preferência de passagem, aqui ele fala na alternativa de uma rotatória, não é isso? Letra A. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Letra B. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, né? Então, não é aquele que estiver entrando à direita, como diz a alternativa. A letra D diz que aquele que estiver entrando à direita na rotatória terá preferência. Não, né? Quem estiver já circulando na rotatória tem a preferência. Quem ainda não está na rotatória deve aguardar que aquele veículo que está circulando saia da rotatória, siga seu destino para depois adentrar na rotatória, certo? Então não é o que estiver circulando ou entrando à direita na rotatória, é o que já estiver circulando na rotatória que tem a preferência. Aqui na linha C diz que, nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então ele especifica, né, que no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Se você quer entrar em uma rodovia, mas existem veículos circulando, passando, você tem que dar prioridade a aguardar quando não existirem veículos passando naquele momento, você já pode entrar na rodovia. Então, a letra D é falsa também. Nossa resposta, então, é a letra B. Vimos aqui na questão que a banca copiou vários dispositivos da lei e colou nas alternativas. Cada alternativa é um artigo, é um caput do artigo, ou um inciso, uma alínea, ou a combinação de um inciso com uma alínea, mas é só copiar e colar. Modifica algumas palavras, alguns termos, e aí torna a questão ou as alternativas incorretas no caso. Então, a leitura do código é bem-vinda. É obrigatório, vocês têm de ler o Código de Trânsito aí várias vezes. Ele é muito extenso, não teria como aqui nós fazermos questões que exaurisse todo o Código de Trânsito brasileiro. Seria quase impossível, até mesmo porque alguns assuntos caem mais do que outros e aí são esses que devemos dar mais ênfase, certo? Alguns assuntos sempre se repetem, sempre caem e com certeza será dessa forma na prova de vocês. Tudo bem? Então vamos continuar. Questão de número 2. IDECAN também, agente de trânsito de Maracanaú, no Ceará. João estava transitando na Avenida Ceará em horário de pico, quando surgiu uma ambulância atrás do seu veículo, com alarme sonoro e iluminação intermitente em funcionamento, pedindo passagem. Por estar com bastante pressa, João resolveu seguir em frente, fazendo com que a ambulância ficasse impossibilitada de seguir rapidamente sem dar a esta ultrapassagem, ainda que os demais veículos tivessem feito. Então, a conduta de João é considerada infração de trânsito. Então, ele quer saber se essa atitude de João no trânsito é uma infração de natureza leve,
punida ou não com multa, certo? Se ela é de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Nós vamos ver que, apesar dele ter contado vamos dizer assim, uma historinha, ele copiou artigo da lei, certo? Dispositivos da lei. Nós vamos ver aqui no artigo 189, deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. Foi o que aconteceu aqui no caso de João. João estava transitando em uma avenida quando surgiu uma ambulância atrás do seu veículo, com alarme sonoro e iluminação intermitente em funcionamento, ambos em funcionamento, pedindo passagem. Por estar com bastante pressa, João resolveu seguir em frente, sem dar passagem à ambulância. Então, essa atitude de João é uma infração de natureza gravíssima, punível com multa, certo? Está sujeita a multa. Então, nossa alternativa quer saber a natureza da infração, ela é gravíssima. Leve não é, média também não é, letra C, gravíssima, punida com multa. Então, a nossa resposta é a letra C. E aqui na letra D, grave também não é. Tranquilo? Então, aqui, se você soubesse apenas a natureza dessa infração, que é não dar passagem. E aqui, lembrem-se que lá no artigo 189, não são apenas as ambulâncias. São veículos precedidos de batedores, veículos de socorro de incêndio e salvamento, carro de bombeiros, por exemplo, corpo de bombeiros, né? A polícia militar, polícia civil, de operação e fiscalização de trânsito. Notem que aqui, né, ele determina que é quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente. Nós sabemos que as ambulâncias e os carros, vamos dizer assim, as viaturas de polícia, todas têm um barulho aí, bem característico. E também com luzes que variam aí de cor branca, azul, vermelha. Então, todos eles devem estar devidamente identificados, com sinais sonoros e iluminação intermitente, para mostrar para todos que estão no trânsito que eles estão em serviço, certo? E devem ser dada prioridade à sua passagem, tranquilo? Então, a questão 2, letra C, é a nossa resposta correta. Tudo bem? Vamos lá, questão de número 3. Sobre o tema habilitação no Código de Trânsito Brasileiro, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira alternativa. A formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente conceitos de direção defensiva e de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Nós vamos ver isso lá no artigo 148 do CTB, em seu parágrafo 1º. A formação de condutores deverá incluir obrigatoriamente conceitos de direção defensiva e de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. Então, a banca aqui copiou e colou o parágrafo 1º do artigo 148 e colou aqui na nossa primeira alternativa. Então, está correto, está de acordo com a lei. Segunda alternativa. A formação de condutor de veículo automotor
será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito do município, pertencente ou não à entidade credenciada. Nós vamos ver lá no artigo 155. A formação de condutor de veículo automotor será realizada por instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito dos estados ou do Distrito Federal, pertencente ou não à entidade credenciada. A nossa alternativa aqui diz que o instrutor autorizado pelo órgão executivo de trânsito do município, e não é o órgão executivo de trânsito aqui, ao qual o centro, né, de formação de condutor deve ser autorizado, é pelo órgão executivo de trânsito dos estados e do Distrito Federal, e não do município. Lembrem-se que aqui ele diz ainda que pertencente ou não à entidade credenciada. Então, independente de estar pertencendo, né, de pertencer à entidade credenciada, basta a autorização pelo órgão executivo de trânsito estadual ou distrital, no caso, Distrito Federal. Tudo bem? Então, aqui está incorreto. Não é o órgão executivo de trânsito do município, mas o do estado e do Distrito Federal. Próxima alternativa. O DENATRAN regulamentará o credenciamento para a prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. E aí, será que é competência do DENATRAN? Vamos ver. O artigo 156 diz o seguinte: o CONTRAN regulamentará o credenciamento para a prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores e às exigências necessárias para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A banca copiou aqui o que diz o artigo 156, apenas trocando CONTRAN por DENATRAN, o que torna a nossa alternativa aqui falsa. Vamos lá, a próxima alternativa. Os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Quem já viu um carro de autoescola pode até lembrar de alguns detalhes. E aqui o artigo 154 diz o seguinte: os veículos destinados à formação de condutores serão identificados por uma faixa amarela de 20 centímetros de largura, pintada ao longo da carroceria, a meia altura, com a inscrição Autoescola na cor preta. Então, a alternativa está correta. É o que diz lá o dispositivo da lei, o artigo 154 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, aqui a nossa resposta seria verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. A letra C. Não é isso? Seria a resposta da questão. Mais uma alternativa, e aqui foi da mesma prova, certo? É a terceira questão da mesma prova, que nós vemos que a maior parte é copia e cola. Vamos lá, quarta questão. Assinale a alternativa que indica qual dos documentos abaixo listados não é exigido para a expedição do certificado de registro de veículo, de acordo com o artigo 124 do Código de Trânsito Brasileiro. Letra A. Certificado de licenciamento
anual. Será que esse não é exigido? Letra B. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do Renavan. Letra C. Certificado de registro de veículo anterior. Letra D. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes de ruído de todo e qualquer veículo. A questão quer saber qual desses aqui não está previsto lá no artigo 124. O artigo 124 diz que, para a expedição do novo certificado de registro de veículo, serão exigidos os seguintes documentos: certificado de registro de veículo anterior, então esse aqui tem que ter, certificado de licenciamento anual. 3. Comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN. 4. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído, quando houver adaptações ou alteração de características do veículo. 5. Comprovante de procedência e justificativa da propriedade dos componentes e agregados adaptados ou montados no veículo, quando houver alteração das características originais de fábrica. 6. Autorização do Ministério das Relações Exteriores, no caso de veículo da categoria de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira, de representações de organismos internacionais e de seus integrantes. 7. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida pelo município de registro anterior, que poderá ser substituída por informação do Renavan. 8. Comprovante de quitação de débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. 10. Comprovante relativo ao cumprimento do disposto no artigo 98, quando houver alterações nas características originais do veículo que afetem a emissão de poluentes e ruído. 11. Comprovante de aprovação de inspeção veicular e de poluentes e ruídos, quando for o caso, conforme regulamentações do CONTRAN e do CONAMA. Então, todos esses aqui são documentos exigidos, né, para a expedição de um certificado de registro de veículo. Né? Alguns serão exigidos aqui para uma transferência, por exemplo, ou para um carro novo que nunca foi registrado. Por exemplo, você vai emitir o registro, tem que ter todos esses documentos. Tudo bem? Aqui, na nossa alternativa, vimos que certificado de licenciamento anual está aqui no inciso 2. Né? Então, esse está correto. Letra B. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do Renavan, certo? Então, aqui também é verdadeiro, não é isso? Nós podemos ver aqui no inciso 3. Comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme o modelo de normas estabelecidas pelo CONTRAN. Como podemos ver aqui no inciso 7. Certidão negativa de roubo ou furto de veículo, expedida no município do registro anterior, que poderá ser substituída por informação do Renavan. Então, aqui, a nossa alternativa B também está correta, não é isso? Letra C. Certificado de registro de veículo anterior. Vamos ver aqui.
O inciso 1 diz exatamente isso, né? Certificado de registro de veículo anterior, certo? Então tá correto também a letra C. Letra D. Certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruído de todo e qualquer veículo. Será que é para todo e qualquer veículo? Vamos ver. O inciso 4 diz: certificado de segurança veicular e de emissão de poluentes e ruídos quando houver adaptação ou alteração de característica do veículo. Então, esse certificado de segurança veicular vai ser só para quando houver adaptação ou alteração de características do veículo. Não é para todo e qualquer veículo, como diz aqui a alternativa D, certo? Apenas para aqueles veículos que tiveram modificações e adaptações. Tranquilo? Então, aqui a alternativa, no caso, a resposta letra D, que é a alternativa incorreta, certo? Todas as outras são documentos necessários para a emissão do certificado de registro de veículo. Tranquilo? Mais uma vez, copia e cola. Questão 5. Para circular em vias públicas, os veículos devem conter equipamentos obrigatórios. Marque a opção que não contém um equipamento obrigatório. Letra A. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Então, para estas três categorias, é obrigatório, no caso, né, um equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. É o que nós vamos ver lá no artigo 105, inciso 2. Para os veículos de transporte e de condução escolar, os de transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga com peso bruto total superior a 4.536 kg, equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo. Então, ele copiou o inciso 2 do artigo 105 e colou aqui na alternativa A, sem modificar nada. Então, está correta a letra A. Este equipamento ele é obrigatório para os veículos de transporte e de condução escolar, transporte de passageiros com mais de 10 lugares e os de carga, né, cujo peso bruto seja superior a 4.536 kg. Todos eles têm a obrigação de possuir um equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo. Então, ele copiou e colou o inciso 2 do artigo 105. Tranquilo? Letra B. Encosto de cabeça, cinto de segurança e luzes de rodagem diurna. Vamos ver. O inciso 1, cinto de segurança. O inciso 3, encosto de cabeça. E o inciso 8, luzes de rodagem diurna. Então, a alternativa B também está correta, certo? Quero fazer uma observação aqui sobre o encosto de cabeça e o cinto de segurança. Notem que aqui no inciso 1, o cinto de segurança diz o seguinte, né? Cinto de segurança é obrigatório
conforme regulamentação específica do CONTRAN, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Então, a regra é o uso de cinto de segurança para todos os veículos, mas naqueles veículos em que se é permitido viajar em pé, as pessoas que estiverem viajando em pé não são obrigadas a utilizar o cinto de segurança. Então, essa seria a única exceção para a não utilização do cinto de segurança. Tudo bem? Lembrem-se que existe essa exceção para a utilização do cinto de segurança. Tranquilo? A questão, ela pergunta aí a regra, né? É regra o encosto de cabeça? Sim. O cinto de segurança? Também. Né? Luzes de rodagem diurna? Hoje também. Tudo bem? Então não esqueçam. A utilização do cinto de segurança é obrigatória, é a regra. Existe apenas aí uma exceção, que é nos veículos destinados ao transporte de passageiros, né? Em percursos em que seja permitido viajar em pé. A outra observação é aqui no inciso 3, né, sobre o encosto de cabeça. O encosto de cabeça é obrigatório para todos os tipos de veículos automotores. Tudo bem? Não existe exceção nenhuma. Sempre lembrem que essas normas são estabelecidas pelo CONTRAN. Tanto custo de cabeça quanto cinto de segurança e todos os equipamentos obrigatórios em um veículo automotor são estabelecidos pelo CONTRAN. Lembro a vocês aqui também que a utilização de luzes de rodagem diurna ela foi estabelecida em 2020. Né? A partir de 2020 é obrigatória a utilização dos faróis para os carros mais antigos, né? Ligados durante o dia, farol baixo, e para os veículos mais modernos, eles já vêm com faróis, né, ou luzes específicas para a rodagem diurna. Então, aqui é correto também a letra B. Letra C. Equipamento suplementar de retenção, airbag, frontal, para todos os ocupantes do veículo e cinto de segurança, com exceção dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Vimos que a lei prevê exatamente dessa forma. Não é? Cinto de segurança é obrigatório para todos os veículos automotores, mas existe a exceção, né, dos veículos destinados ao transporte de passageiros em percursos em que seja permitido viajar em pé. Mas aqui, equipamento suplementar de retenção, airbag frontal, para todos os ocupantes do veículo. Será que é obrigatória a utilização, né, ou a disponibilização desse equipamento suplementar de retenção, no caso o airbag, para todos os ocupantes do veículo? O inciso 7 diz o seguinte: equipamento suplementar de retenção, né, airbag, frontal, para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. Então, a obrigação, né, para a existência do airbag é apenas para o condutor e o passageiro do banco dianteiro. A alternativa diz que o airbag deve ser disponibilizado para todos os ocupantes do veículo. Então é falso, não é isso? E aqui já é a nossa resposta, né? A resposta da questão 5. Letra D. Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo. Vamos ver se é isso que diz a lei. O inciso 6 diz que,
Para as bicicletas é obrigatória campainha, sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais e espelho retrovisor do lado esquerdo. Então lembre-se, para as bicicletas é obrigatória a campainha, a sinalização noturna, dianteira, traseira, lateral e nos pedais da bicicleta, bem como o espelho retrovisor que deve ser especificamente, a lei especifica que ele deve ser colocado do lado esquerdo. Tranquilo, não é? Então, a letra D também está correta. Então, a resposta da questão 5 é a letra C. Questão 6. Ao verificar a prática de uma infração de trânsito, o agente fiscalizador de trânsito lavrará auto de infração. Sobre o tema, marque a alternativa correta. Então, ele quer saber a alternativa correta a respeito do auto de infração. Tudo bem? Letra A. No auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data do cometimento da infração. E mais uma vez eu digo a vocês aqui, ele vai fazer da mesma forma, vai copiar e colar dispositivos da lei modificando alguns termos. Tudo bem? Lembrem-se que todas essas questões que nós estamos respondendo nesta aula foram do mesmo concurso, certo? Agente de trânsito da Prefeitura de Maracanaú, Estado do Ceará. Vamos lá. O artigo 281 diz que, na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para a apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias, contado da data da expedição da notificação. A nossa alternativa diz que esse prazo vai ser contado da data do cometimento da infração, e não é, certo? Aqui no artigo 281A diz que o prazo será contado da data de expedição da notificação. Então, o prazo para a defesa prévia, esse que não será inferior a 30 dias, então pode ser no mínimo 30 dias, ele terá esse prazo a contar da expedição da notificação para apresentar defesa prévia. Tudo bem? Então, não é da data do cometimento da infração, É da data em que foi expedida a notificação. Aí se começa a contar esse prazo para a defesa prévia, certo? Sempre lembrando que é na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, certo? Quando esses dois documentos, a notificação e o auto de infração, valerem como notificação de autuação, o prazo começa a contar da expedição da notificação, certo? O prazo para a apresentação da defesa prévia. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui é falso, não é do cometimento da infração, É da data da expedição da notificação. Tranquilo? Letra B. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente se, no prazo máximo de 15 dias, não for expedida
a notificação de autuação. Isso também está na lei, né? O artigo 281 diz o seguinte: a autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. O parágrafo 1º diz o seguinte: o auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente, 1. Se considerado inconsistente ou irregular. Então, se o auto de infração for considerado irregular, né, for considerado inconsistente, existe algum erro, alguma coisa que prejudique o julgamento, a aplicação de uma penalidade, por exemplo, o auto de infração será arquivado. Seu registro será julgado insubsistente. 2. Se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação de autuação, então o auto de infração será arquivado. A nossa alternativa diz que são 15 dias, né? Não são 15 dias. O prazo máximo é de 30 dias. Não é isso? Não for expedida a notificação de autuação. Então, a alternativa B também é falsa, né? O prazo máximo para a expedição da notificação de autuação é de 30 dias. Ok? Letra C. O agente fiscalizador do trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, somente poderá ser servidor público civil. Então, somente poderá ser servidor público civil, né? Um agente fiscalizador do trânsito. Será que só pode ser um servidor público civil? Não, não é? O artigo 280, seu parágrafo 4º, diz o seguinte: o agente da autoridade de trânsito competente para lavar o auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou seletista ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua competência. Então, aqui no parágrafo 4º do artigo 280, já vimos que há a possibilidade de um agente de trânsito, né, agente da autoridade de trânsito, ser policial militar, né? Nós vimos em aulas anteriores, né, no anexo, né, onde vimos os conceitos e definições, que ele diz que agente da autoridade de trânsito pode ser agente de trânsito e policial rodoviário federal que atuam na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e no patrulhamento, competentes para a lavratura de auto de infração e para procedimentos dele decorrentes, incluídos o policial militar e os agentes referidos no artigo 25A deste Código, quando designados pela autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via, mediante convênio na forma prevista neste Código. Então, não é somente por servidor público civil, como diz a questão, que pode, né, fiscalizar o trânsito. Tanto pode o agente público civil específico, né, um agente de trânsito, por exemplo, o policial militar também pode, polícia rodoviária federal também pode. Então, não é só agente civil, pode ser civil ou um militar também. Tranquilo? Então, aqui está incorreto. Não é somente servidor público civil. Servidor público militar também pode. Então, letra C, falso. E a letra D, né? Só sobrou a letra D, a nossa resposta correta.
mas vamos ver. O auto de infração de trânsito conterá tipificação da infração, local, data e hora do cometimento da infração, o prontuário do condutor, sempre que possível, identificação do órgão ou entidade da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração e assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. O artigo 280 diz o seguinte: ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual conterá. Então, o artigo 280 vem dizer, né, o que é exigido em um auto de infração, quais são os dados, né, o que é que se exige para que ele seja válido, por exemplo. 1. Tipificação da conduta, local, data e hora do cometimento da infração. 3. Caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação. 4. O prontuário do condutor, sempre que possível. 5. Identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração. 6. Assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração. Então, todas essas informações devem estar no auto de infração. Lembrando que os incisos 4 e o inciso 6, né, podem ou não estar no auto de infração, né? Sempre que for possível, pedir ao infrator para assinar, pegar a assinatura do infrator, o prontuário do condutor, se for possível, constar no auto de infração. Tudo bem? Todos os outros são, vamos dizer assim, obrigatórios, certo? Então, a letra D está correta, né? É a nossa resposta da questão 6. Tudo bem? Então, vimos aí que até agora, né, estamos aí na 6ª questão e 5 questões das 6 foram só copiar dispositivos da lei e colar nas alternativas para você identificar, né, se houve alguma mudança ou não. Ele quer saber se você decorou, na verdade. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Questão 7. A submissão do infrator de trânsito a curso de reciclagem ocorrerá sempre que. A questão quer saber quando é que ocorrerá a submissão do infrator de trânsito a curso de reciclagem. Vamos lá. Letra A. Sempre que for considerado réu em processo judicial por delito de trânsito. B. Sempre que sofrer punição de suspensão do direito de dirigir. C. Se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído com instauração de processo judicial. D. Sempre que for condenado administrativamente por delito de trânsito. A exigência para a realização de curso de reciclagem está lá no artigo 268 do Código de Trânsito Brasileiro. O infrator será submetido a curso de reciclagem na forma estabelecida pelo CONTRAN. Inciso 2. O inciso 1 aqui ele foi revogado. Inciso 2. Quando suspenso do direito de dirigir. Inciso 3.
quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. 4. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. Então, essas 4 hipóteses aqui são obriga, não é, o infrator de trânsito a se submeter a curso de reciclagem, certo? Então, a questão quer saber qual dessas alternativas está aqui entre as 4. Sempre que for considerado réu em processo judicial por delito de trânsito, não existe essa possibilidade. Aqui não. Inciso 2, inciso 3, inciso 4, inciso 5. Então, a alternativa A não é. B. Sempre que sofrer punição de suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir está aqui no inciso 2, né? Quando suspenso do direito de dirigir, né? Já seria aqui a nossa resposta à letra B, certo? Letra C. Se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído, com instauração de processo judicial. Aqui no inciso 3 diz que, quando se envolver em sinistro grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. A alternativa diz que é com a instauração do processo judicial. Não é com, né? Ela independe da instauração do processo judicial. Então a letra C é falso, certo? Sempre prestem atenção que a banca ela tenta confundir. Tudo bem? Letra C, falso. Não é com instauração de processo judicial. É independente de instauração de processo judicial. Letra D. Sempre que for condenado administrativamente por delito de trânsito. Vimos aqui que é quando for condenado judicialmente por delito de trânsito. Então, condenação é judicial, não é administrativa, certo? Então, é falso. Vocês percebam que é sempre da mesma forma. Trocou judicialmente por administrativamente, certo? Falso. Então, a nossa questão 7, a resposta é a letra B. Tudo bem? Mais uma questão que é feita da mesma forma, copiando trechos da lei, certo? Dispositivos da lei e colando nas alternativas. Tudo bem? Vamos lá. Questão 8. As punições na legislação de trânsito são classificadas em penalidades e medidas administrativas. Então, penalidades e medidas administrativas são punições. Ambas são aplicadas ao condutor infrator pela autoridade de trânsito. As medidas administrativas têm como fim sanar uma irregularidade. Já as penalidades visam punir quem comete infração de trânsito. Nesse contexto, assinale a alternativa que contém apenas penalidades, certo? Então, já vimos questões parecidas com esta nas aulas anteriores, certo? As penalidades, como já mostrei para vocês, estão lá no artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar às infrações nele previstas as seguintes penalidades.
Então, as penalidades estão aqui, certo? No elenco do artigo 256, são as seguintes. Inciso 1. Advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, cassação da permissão para dirigir e frequência obrigatória em curso de reciclagem. Tudo bem? Deixei uma observação aqui para vocês que as medidas administrativas estão lá no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. Vamos voltar para a questão. A questão quer saber qual das alternativas traz apenas penalidades. Vamos lá, letra A. Cassação da CNH é uma penalidade? Sim. Suspensão do direito de dirigir também é uma penalidade. Transbordo do excesso de carga. Não é? Transbordo do excesso de carga é uma medida administrativa. Realização de testes de alcoolemia. Também não. É uma medida administrativa. Da mesma forma. Tudo bem? Então, questão A, falso. Questão B. Alternativa B, aliás. Multa, verdadeiro, é uma penalidade. Advertência por escrito. Também é uma penalidade. Prestem atenção sempre que a advertência é por escrito. Como já vimos em questões anteriores, às vezes ele troca o termo por escrito por verbal, oral ou qualquer coisa nesse sentido. E não é. A advertência como penalidade é por escrito. Cassação da PDD, permissão para dirigir, também é uma penalidade. E a cassação da CNH também é uma penalidade. Então aqui já seria a nossa resposta, letra B. Vamos ver as outras alternativas. C. Multa é uma penalidade, certo? Frequência em curso de reciclagem também é uma penalidade. Está aqui no inciso 7. Remoção do veículo não é uma penalidade, é uma medida administrativa. Recolhimento do documento do veículo. O recolhimento é uma medida administrativa também. Certo? Então, a letra C, falsa. Letra D, retenção do veículo. Não é uma penalidade. Retenção do veículo é uma medida administrativa. Recolhimento de animais. Não. Não é uma penalidade. Realização de teste de alcoolemia e recolhimento da habilitação. Recolhimento da habilitação, realização de teste de alcoolemia são medidas administrativas. E como eu falei, essas medidas administrativas, certo? Essas medidas administrativas estão lá no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. Deem uma lida, tanto nas penalidades quanto nas medidas administrativas, que certamente vão cair na sua prova. Ou uma ou as duas. Tranquilo? Então a resposta da questão 8 é a letra B. Questão 9. Dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência física ou psíquica constitui infração de natureza gravíssima. Aqui ele já está afirmando que a natureza da infração é gravíssima, submetendo o infrator às seguintes punições. A questão quer simplesmente saber quais são as punições para quem dirige sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa. Tudo bem? Letra A.
diz que, sem multa, com recolhimento do documento de habilitação e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. Letra B. Multa 5 vezes e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. Letra C. Sem multa, com o recolhimento do documento de habilitação e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 18 meses. Letra D. Multa 10 vezes, recolhimento do documento de habilitação e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. Nós vamos encontrar, especificamente relacionada a essa infração, o artigo 165 do Código de Trânsito. E diz que dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. A infração é de natureza gravíssima, como já falou o comando da questão, que ele já disse que é gravíssima. Está sujeita a penalidade de multa 10 vezes e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E ainda há uma medida administrativa de recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, certo? Todas podendo ser aplicadas conjuntamente de uma única vez, sem problema, tanto a penalidade quanto a medida administrativa. No caso, 2 medidas administrativas e multa também. Então vamos lá para a questão. A letra A diz que é sem multa. Não, né? Aqui, penalidade é multa 10 vezes. Certo? Letra B. Multa 5 vezes. Não, não são 5 vezes, são 10 vezes. Letra C. Sem multa. Não, com multa. Não é isso? E aqui também não é suspensão do direito de dirigir por 18 meses. São apenas 12 meses. Então é falso também. Letra B também falso. Letra A, falso. Só restou a letra D. Multa 10 vezes, recolhimento do documento de habilitação e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 12 meses. Certo? Multa é uma penalidade. Recolhimento do documento de habilitação é uma medida administrativa. Suspensão do direito de dirigir, também uma penalidade. Suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir, uma penalidade. Então, resposta letra D. Questão 10. Para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos. Então, para você habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência, de produto ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher alguns requisitos. A questão quer saber quais são esses requisitos. Vamos lá. Letra A. Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Letra B. Ser maior de 18 anos. Letra C. Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria B ou no mínimo há 2 anos na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D.
Letra D. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 24 meses. Vamos ver na lei como a gente poderia responder essa questão. Ou melhor, como a gente pode responder essa questão. O artigo 145 diz que, para habilitar-se nas categorias D e E, ou para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos: ser maior de 21 anos. Lá, na nossa questão, a letra B diz que deve ser maior de 18 anos. Na verdade, são 21 anos. Então, é falsa a letra B. Inciso 2. Estar habilitado no mínimo a 2 anos na categoria B ou no mínimo a 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. E letra B, no mínimo a 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. A letra A diz que estar habilitado há no mínimo 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. É o que diz aqui a letra B. Estar habilitado no mínimo há 1 ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E. Certo? Então, aqui a letra A já seria a nossa resposta. Né? Está correto. É o que diz lá o inciso 2, a linha B. Vamos ver as outras aqui. Letra C. Estar habilitado há no mínimo 1 ano na categoria B ou no mínimo há 2 anos na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D. Então, ele quer saber aqui, para habilitar-se na categoria D, quais são os requisitos, né? No mínimo há 2 anos na categoria B. A alternativa diz que estará habilitada no mínimo 1 ano na categoria B. No caso aqui são 2 anos. Ou no mínimo 2 anos na categoria C. No caso, ou no mínimo há 1 ano na categoria C. Então é 1 ano. Não são 2 anos habilitados na categoria C. É apenas 1 ano. Você vê que ele trocou, né? Aqui é 1, aqui é 2 e ele colocou 2 e 1. Certo? Então a letra C, falso também. Letra D. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 24 meses. Inciso 3. Não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. A alternativa D diz que nos últimos 24 meses, não é? Nos últimos 12 meses. Então tá falso. Você vê que a forma de proceder é a mesma. Copia, cola, muda alguns termos e você tem que estar atento aos detalhes. Tem que ler várias vezes. Se você puder ler, leia. Leia o código, responda as questões. Responda várias vezes a mesma questão, não tem problema nenhum. Tranquilo? Vamos lá para a nossa última questão. Questão de número 11. Em uma blitz de trânsito, o agente Paulo abordou o condutor que se identificou como juiz de direito para não ter seu veículo inspecionado sob as condições impostas pelas leis de trânsito. Nesse caso, é possível afirmar que nós já respondemos a questões anteriores nesse mesmo sentido, de uma autoridade, uma pessoa que tem um cargo público, utilizar-se desse cargo público para, vamos dizer assim, evadir-se de uma blitz, né, para não ter o carro inspecionado e tudo mais, né? Se quer ser parado na blitz, essas pessoas com esses cargos não querem.
Então a questão ela quer saber se isso é certo, se é errado, se não é, como o agente de trânsito deve proceder nesse caso. Então vamos lá. Letra A. Paulo, o agente de trânsito, pode fiscalizar o veículo do condutor, independentemente de haver testemunhas no local. Letra B. Paulo deve liberar o condutor sem proceder à fiscalização. Letra C. Paulo deve averiguar apenas como está a regularidade da habilitação do condutor sem inspecionar o veículo. Letra D. Como o condutor é autoridade pública, Paulo deve fazer a fiscalização acompanhado de mais de 2 testemunhas. E aí? Qual será a correta? Nós já vimos, né, que o artigo 3º do Código de Trânsito Brasileiro diz que as disposições deste código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e às pessoas nele expressamente mencionadas. As pessoas mencionadas no CTB, certo? Então, qualquer veículo, seus proprietários ou condutores estão sujeitos às disposições do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da sua idade, da sua profissão, da sua classe social, seja quem for. Qualquer um pode ser parado em uma blitz, ter o carro inspecionado, né, habilitação verificada, documentação e tudo mais, independentemente da profissão. Vamos começar pela letra D. Como o condutor é autoridade pública, Paulo deve fazer a fiscalização acompanhado de mais de 2 testemunhas. Não existe essa exigência na lei. Se fosse para fazer isso com autoridade pública, deveria fazer com qualquer pessoa. O que a lei diz é que todos estão sujeitos ao Código de Trânsito. Não existe a possibilidade de o condutor, se for autoridade pública, ser feita a fiscalização se existir apenas 2 testemunhas. Não existe essa possibilidade na lei, certo? O agente de trânsito pode fazer normalmente, independentemente da existência ou não de testemunhas. Letra C. Paulo deve averiguar apenas como está a regularidade da habilitação do condutor, sem inspecionar o veículo. Então, Paulo aqui vai deixar de inspecionar o veículo porque o condutor ou o proprietário do veículo é juiz de direito. Não, a lei não dá essa regalia ao juiz de direito, certo? Independentemente do que aconteça na vida real, a lei não dá essa prerrogativa, essa possibilidade, certo? Então, falso também, letra C não tem nada a ver. Letra B. Paulo deve liberar o condutor sem proceder à fiscalização. Pior ainda aqui, né? Paulo não vai proceder à fiscalização porque o condutor do veículo é um juiz de direito. Não. Se todo mundo está sujeito, o juiz de direito também está. Independe da profissão do condutor do veículo. Vai ser fiscalizado da mesma forma e com o mesmo rigor. E repito, independentemente do que aconteça na realidade, a lei diz que todos serão fiscalizados da mesma forma. Certo? Então, letra B também é falso. Paulo não deve fazer isso. A lei não manda Paulo fazer isso. Letra A. Paulo
pode fiscalizar o veículo do condutor, independentemente de haver testemunhas no local. Correta a letra A, e essa é a nossa resposta, certo? Então, Paulo, como agente de trânsito, pode proceder à fiscalização do veículo, independentemente de testemunha, seja uma, duas, três, nenhuma, seja lá o que for. Se estiver sendo feita essa fiscalização, uma blitz ou alguma coisa do tipo, Paulo, como agente de trânsito, vai ter o dever de fiscalizar o carro conduzido pelo juiz de direito. Tudo bem? Mesmo que ele não queira. Tudo bem? Já vimos algumas questões parecidas com essa, né? Muda a autoridade, mas o objetivo da questão é o mesmo. Quer saber se você tem essa noção de que qualquer pessoa está sujeita à legislação de trânsito, independentemente de quem seja, certo? Então, qualquer pessoa está sujeita, não existe nenhuma regalia, seja para quem for. Então, terminamos aqui, certo? Todas essas questões eu tirei lá do concurso do município de Maracanaú, no estado do Ceará, no ano de 2023. 90% das questões foram copia e cola. Letra da lei, como a gente chama, certo? Então a banca copiou e colou na prova. Provavelmente a prova de vocês virá desta forma. Se não na totalidade, mas grande parte. Talvez aí 70%, 80%. Por isso que é interessante que vocês refaçam as questões, não é? Independentemente se é a mesma questão ou não. Se tiver questão diferente, se vocês puderem adquirir e responderem, façam isso também. Mas não deixem de ler o CTB. Leiam, certo? Eu sei que é extenso, mas é indispensável. Você vê que ele cobra o que está ali. Não leia outra coisa, né? Doutrina e tudo mais, se aprofundar, saber teoria disso, teoria daquilo. Não, a banca cobra o que está ali na lei. Pega a danada da lei e lê, certo? Decore. Se puder decorar, decore mesmo. O máximo que puder. Tudo bem? Esta semana eu vou disponibilizar a lei com alguns destaques para vocês, das partes mais importantes, certo? Para que vocês se atentem mais a alguns detalhes, vejam melhor, aumentar a eficiência na leitura da lei. Então, terminamos essa aula por aqui. Próxima aula já vamos para as resoluções do CONTRAN, DENATRAN e aí mais legislação de trânsito. Valeu, até a próxima aula e não desistam. Estudem. Valeu!